Nicole e eu nos cruzamos pela primeira vez em um evento da igreja, em uma pequena cidade costeira, na costa leste. Desde o início, parecia que tínhamos muito em comum: dias de praia, noites de cinema, esportes profissionais, corrida, vôlei e festas. Os amigos costumavam brincar que parecíamos uma combinação perfeita. Nós nos tornamos oficialmente um casal durante um torneio de vôlei, o que aconteceu porque meu amigo, Chris, que deveria ser parceiro de Nicole, teve que desistir no último minuto. Ele ligou dizendo: "Não posso ir. Vocês dois deveriam se juntar para o torneio." Nós concordamos e praticamos um pouco antes. Nicole era destemida na quadra, mergulhando para pegar a bola e preparando-a lindamente. Eu era alta, com um bom braço para bater, e juntas, nós formamos uma equipe poderosa. Acabamos vencendo o torneio, e comemoramos com alguns dos outros times em um bar local. Naquela noite, Nicole continuou se esticando para me tocar, mostrando seu interesse, e honestamente, eu estava completamente tomado por sua beleza e sua presença. Depois que a noite acabou, ela me convidou para voltar ao seu apartamento. Ela tirou os sapatos, acomodou-se no sofá e eu encontrei um assento ao lado dela. "Uau, que dia!" Ela suspirou com um sorriso satisfeito. "Significa muito para mim também", admiti, sentindo o peso do momento. Quando Chris não conseguiu jogar, imaginei que perderíamos. Quando ele nos apresentou, pensei que você era bonitinha, mas não esperava que realmente ganhássemos. Ela riu. "Bem, aqui estamos. Você é incrível na quadra. E você realmente acha que eu sou bonitinha?" "Algo assim", eu disse, sentindo meu rosto esquentar. A vitória e a noite pareceram surreais, e eu soltei: "Eu realmente gosto de você." Então, me inclinando, eu a beijei gentilmente na testa. Ela riu. "Não poderia imaginar que hoje terminaria assim, hein?" "De jeito nenhum", eu respondi, ainda um pouco atordoado. "Você é tão boa no vôlei." Eu estava lutando para manter meu foco. "Acontece que você não é apenas bonita, mas talentosa também." Nicole se aproximou um pouco mais, me dando um olhar intenso, seu rosto a poucos centímetros do meu, a mão deslizando lentamente para fora da minha coxa. "E como isso faz você se sentir?" ela perguntou suavemente. Eu mal conseguia respirar. "Um pouco mais tonta e definitivamente muito mais seca", consegui confessar. Ela deixou sua mão viajar mais longe, seu toque enviando um choque através de mim. "Que tal agora?" Eu estava sem palavras. Ela se inclinou mais perto, fixando seu olhar no meu. "Isso está me fazendo pensar menos sobre habilidades de vôlei, e mais sobre você", ela sussurrou. "Eu tenho algumas habilidades fora do vôlei, sabe, eu consegui brincar." "Agora, essa é a última coisa em que estou pensando", ela respondeu, e antes que eu percebesse, estávamos envolvidos em um beijo que me deixou sem fôlego. Eu me inclinei para trás, olhando para o rosto dela, seus olhos brilhantes, seu sorriso me atraindo mais profundamente. "Por que o sorriso?" ela perguntou, divertida. "Você é simplesmente perfeita." "Do seu sorriso para essas sardas fofas", eu disse, nem mesmo tentando me segurar. Sua expressão se suavizou, e uma lágrima escorreu por sua bochecha antes que ela me beijasse novamente, sua mão traçando sobre mim, testando minha prontidão. "Eu quero ver o que mais eu posso fazer você sentir", ela murmurou, me levando para seu quarto. As roupas sumiram num borrão, e antes que eu percebesse, fomos pegos em um turbilhão de toques e sensações. Sua mão deslizou para minha cintura, me guiando para mais perto enquanto ela sussurrava: "Eu amo como você se sente, curte." Ela me puxou para perto dela, e enquanto estávamos deitados ali, eu senti como se estivesse vivenciando algo extraordinário. Um ano se passou, e nossas vidas se entrelaçaram tão completamente que sabíamos que queríamos tornar isso permanente. Escolhemos uma pequena ilha caribenha para nosso casamento. 2 anos depois nos casamos, jurando viver como um. Nossa conexão física era forte, embora às vezes eu lutasse para acompanhar a energia dela. Pouco depois compramos uma casa, um lugar charmoso e antigo em um local privilegiado. Em poucas semanas, marcamos todos os cômodos como nossos, até mesmo o quintal sob um céu escuro. Ela costumava brincar que era uma turnê completa do nosso amor. As pessoas até nos diziam que éramos o casal perfeito, uma noção que parecia nos seguir. Nós ganhávamos um bom dinheiro,
Ela trabalhando em vendas de equipamentos de tecnologia, enquanto eu estava em desenvolvimento de software. No nosso tempo livre, nós nos mantivemos ativos. Eu era fã de mountain bike e fotografia, enquanto Nicole amava cozinhar, cultura pop e manter a forma. Ela mergulhava em quizzes de cultura pop, e eu me maravilhava com seu conhecimento, especialmente quando ela estava exibindo suas habilidades culinárias. Amigos e familiares não podiam nos ver com mais ninguém. Até mesmo nossas visões políticas se alinhavam. Em uma era em que ser conservador não era popular, ainda concordávamos com candidatos e propostas a cada ciclo eleitoral. Nossos raros desentendimentos eram rapidamente resolvidos, mesmo se amigos estivessem por perto para testemunhar. Eles apenas riam, concordando, sim, eles são perfeitos um para o outro. Em termos de trabalho, éramos respeitados, e ocasionalmente minhas habilidades com software eram úteis para o trabalho dela. Uma noite, eu a ouvi frustrada em nosso escritório em casa, lutando com um novo programa. Eu intervim e, depois que ela explicou, escrevi uma correção rápida que não só acelerou o trabalho dela, mas melhorou o software para toda a equipe. Ela me agradeceu profusamente e bem, à sua maneira. Sempre administramos bem nossas finanças, economizando para férias, uma casa melhor e atualizando nossos carros. Sempre que Nicole recebia um grande bônus de um projeto, nós reavaliávamos, muitas vezes decidindo comprar, reformar e alugar propriedades. 7 anos depois, tínhamos 3 casas e um condomínio. Eu cuidava das reformas e da gestão de inquilinos, fazendo atualizações como instalar fechaduras inteligentes, sistemas de segurança e consertar sprinklers. Depois do nosso 9º aniversário, os fins de semana geralmente me encontravam lidando com projetos, enquanto Nicole trabalhava mais duro do que nunca em seu trabalho. Um sábado, eu tinha planejado trabalhar no sistema de irrigação de uma de nossas propriedades alugadas. Enquanto eu pegava minhas ferramentas na garagem, ela gritou: "Curte, baby, antes que você se perca nesses canos, preciso de uma ajudinha com uma coisa no quarto. Tem algum vazamento em algum lugar?" Gritei de volta, a meio caminho do caminhão. Sua voz era tímida. "Não há tantos canos no teto do nosso quarto. Talvez você devesse vir dar uma olhada." Largando minhas ferramentas, fui para o andar de cima. Quando abri a porta do quarto, congelei. Nicole estava esparramada na cama, seu corpo adornado com nada além de um pequeno brinquedo zumbindo e algumas pinças brincalhonas. Meu queixo caiu. "Oh, Curti!" Ela ronronou, respirando pesadamente. "Acho que você pode precisar ficar aqui comigo um pouco mais." Percebi que estava aprendendo a respiração. Deixando minhas chaves caírem, arranquei minhas roupas sem pensar 2 vezes. Consertar canos teria que esperar, Nicole tinha me absorvido completamente. Quando terminamos, senti como se tivesse lidado com um projeto complexo, só que este envolvia muita medição e não faltava escavação e inserção. Foi um dia de paixão intensa, nós dois envolvidos no momento, nos deleitando um com o outro. Com o tempo, ocasionalmente discutíamos a ideia de ter filhos. Agora que possuímos várias propriedades e tínhamos economias sólidas, eu estava ansioso para começar esse capítulo, mas ela queria um pouco mais de tempo para atingir mais alguns marcos na carreira. Nicole tinha recentemente conquistado uma grande promoção, o que era uma conquista orgulhosa para ela, e eu conseguia entender que ela queria estar financeiramente sólida antes de seguir em frente. Para nosso 10º aniversário, nossos amigos e familiares nos deram uma festa temática perfeita para cada um. Ganhamos um jogo de cornhole e comemoramos com um tour de 4 dias pelos vinhedos, viajando com estilo em limusines alugadas. Quando voltamos, mal conseguimos passar pela porta da frente antes de tirar nossas roupas. Naquela noite, a casa parecia nosso playground de novo, comemorando nas escadas, na sala de estar e no quarto. A vida era boa. Pouco tempo depois, Nicole foi promovida novamente, dessa vez para diretora de serviços divisionais. Comemoramos no Lades, um restaurante da moda no centro da cidade, e mais tarde naquela noite em casa. Mais ou menos na mesma época, ela foi apresentada a Edward Cook, um novo diretor em seu escritório. Edward era alto, bonito e conhecido por seu charme e ternos elegantes.
As mulheres no escritório admiravam sua confiança e seu sorriso fácil, e Edward definitivamente notou Nicole. Embora sua empresa desencorajasse relacionamentos entre níveis de gerência, Nicole e Edward estavam em pé de igualdade, então não havia tecnicamente nenhuma regra contra eles serem amigáveis. Sua CEO, Rosalind, uma mãe divorciada de 2 filhos, frequentemente organizava eventos onde Edward recebia bastante atenção. Edward, de olho em Nicole, parecia acreditar que nenhum casamento era isento de falhas, e que Nicole poderia apreciar alguma aventura. Eles começaram a almoçar juntos para falar sobre trabalho, e Edward fez sua lição de casa. Ele aprendeu sobre meu trabalho, seus restaurantes favoritos, hobbies e comidas, frequentemente agitando suas conversas para bajulá-la, enfatizando seu valor no trabalho e aumentando sua confiança. A empresa deles tinha como alvo novas contas em Baltimore, onde as contas de Edward ficavam dentro da zona regional de Nicole. Ele frequentemente pedia que ela viajasse para Baltimore para discutir suas estratégias de divisão, certificando-se de que seu trabalho recebesse reconhecimento total. Ele organizava jantares de alto nível e eventos interessantes, e Nicole se viu aproveitando o tempo que passavam juntos. Não demorou muito para que ela se envolvesse no trabalho com Edward, e em casa, eu podia sentir uma mudança. Não éramos tão próximos fisicamente, e ela parecia preocupada. Quando eu tentava tocar no assunto, sua resposta geralmente levava a reclamações sobre estresse no trabalho, aumentando a distância entre nós. Em um esforço para consertar as coisas, ela planejou uma surpresa de aniversário, uma viagem para a Áustria, um lugar que eu sempre sonhei em visitar. Ela me contou sobre isso em maio, e nós comemoramos a ideia passando o dia na cama, planejando nosso itinerário e navegando pelos destinos austríacos juntos. Parecia um novo começo. Mas algumas semanas depois, sua empresa agendou um retiro executivo em julho, marcado para acontecer em Jacksonville, e ela era esperada para comparecer. Durante o jantar uma noite, ela olhou para mim, sua expressão hesitante. Curte, tenho boas e más notícias. O que você quer ouvir primeiro? Só desembucha, Nicole, respondi, tentando me preparar. Ela respirou fundo. Tudo bem, decidi que deveríamos adiar a viagem de setembro para a Áustria e usar o dinheiro para continuar aumentando nossas economias. Além disso, o retiro executivo da minha empresa é em Jacksonville em julho, então podemos transformá-lo em um pequeno feriado. Fiquei sentado lá por um minuto sólido, atordoado. Espera, pensei que você já estaria trabalhando em Jacksonville em julho. Eu vou, mas vamos conseguir um quarto de hotel coberto pela empresa, então economizamos muito. Jacksonville é um ótimo lugar para relaxar, praias, restaurantes, talvez até um pouco de vôlei se tivermos a chance, ela acrescentou alegremente. Eu não estava convencida. Mas se você estiver lá a trabalho, como vamos fazer alguma coisa juntos? Jogar vôlei, ir à praia? Não se preocupe, o trabalho deve terminar ao meio-dia todos os dias. Teremos nossas tardes e o fim de semana inteiro para nós, ela disse, me dando aquele sorriso tranquilizador. Olha, querida, eu sei que economizamos muito, e sim, Jacksonville pode ser divertido, mas não vejo por que temos que cancelar a Áustria. Eu estava ansioso por isso, e esperava que tivéssemos uma semana sólida para nós mesmos. Além disso, não sei se você pode ter muito economizado. Mas ela já tinha cancelado suas passagens para setembro, não me deixando outra escolha a não ser concordar. Então, aproveitei ao máximo, reservando um bom restaurante com antecedência e conferindo qualquer torneio local de vôlei. Talvez Jacksonville fosse um bom momento, afinal. Pouco antes de Jacksonville, Nicole fez outra viagem de trabalho para Baltimore. Notei que ela estava menos aberta sobre seu tempo lá ultimamente. E quando eu perguntava sobre suas noites, ela dizia que tinha jantares com clientes ou reuniões que se estendiam. Tentei ignorar, me convencendo de que eram apenas as exigências do trabalho dela. Quando chegamos a Jacksonville, tive que admitir que a cidade era ótima. Chegamos na tarde de domingo, fizemos o check-in no hotel e passamos um tempo na praia antes de irmos jantar. Nicole até conseguiu encaixar algumas partidas de vôlei comigo, o que fez o início da viagem parecer promissor. Naquela noite, sua empresa ofereceu um jantar de boas-vindas, e ela perguntou se eu poderia comparecer. A chefe dela, Rosalind, concordou, então eu fui junto.
No jantar, vi Nicole passar a maior parte do tempo com Edward, um dos colegas dela, o que me irritou do jeito errado. Quando sugere que ela ficasse mais perto de mim, ou que fossemos embora, ela ignorou como se fosse um negócio, dizendo: lembre-se, estamos aqui para um retiro de trabalho. Enquanto eu me demorava, Rosalind, sua CEO, começou a conversar comigo. Depois de alguns drinks, seu tom ficou flertante. Ela riu um pouco livremente demais, até mesmo passando o dedo pelo meu braço, o que pareceu estranho. Para manter as coisas respeitosas, pedi licença educadamente e fui até o banheiro. Percebi que Rosalind estava um pouco envergonhada, e quando voltei, fiquei longe dela pelo resto da noite. Mais tarde naquela noite, consegui convencer Nicole a ficar no bar para mais alguns drinks, mas Edward logo se juntou a nós, interrompendo qualquer tempo sozinhos que tínhamos. Decidimos encerrar a noite, mas quando voltamos para o quarto, Nicole estava exausta demais para qualquer intimidade. Conforme a semana passava, seu horário de trabalho de meio período se estendia até o fim da tarde, muitas vezes me deixando sozinho. 4 das noites eram ocupadas por eventos exclusivos da empresa, então eu acabava esperando por ela no corredor do hotel, só esperando que tivéssemos tempo juntos. Passei um tempo na praia, joguei vôlei e notei que algumas mulheres lá eram amigáveis, mas não era o que eu queria. Eu queria minha esposa de volta. A atmosfera entre nós estava ruim, e não ajudou que Rosalind, ainda sofrendo com minha rejeição, começou a me usar como um exemplo de uma abelha operária, em comparação a executivos como Edward, fazendo comentários sarcásticos sempre que podia. No final da semana, eu sentia que mal tínhamos nos conectado. Com o fim de semana incluído, tínhamos sido íntimos talvez 4 vezes. Não foi a comemoração de aniversário que eu esperava, mas Nicole parecia mais energizada do que nunca sobre seu trabalho quando voltamos para casa. Logo, a vida voltou à rotina. Ela passou a passar cada vez mais tempo trabalhando em Baltimore, e toda vez que eu perguntava sobre isso, eu recebia a explicação usual de reuniões e jantares com clientes. Em meados de setembro, tentei trazer o assunto à tona novamente. Nicole, nunca vi sua empresa tão focada em Baltimore. O que mudou? Você está certo, Kurt. Não estávamos tão envolvidos lá antes, mas estamos expandindo rapidamente. Ter um grupo de clientes em um só lugar nos permite resolver mais problemas em uma única viagem. E por que você está lidando com tantas vendas? Perguntei, insistindo por mais. Rosalind acha que ter alguém do pós-vendas lá, durante o processo de vendas aumenta a taxa de fechamento, e tem funcionado. Tudo isso faz parte de um foco de um ano, as coisas devem desacelerar depois, ela respondeu. Ainda terei reuniões, mas o foco mudará mais para os serviços. Espero que ela esteja mais por perto, e que, quando o ano acabar, voltemos aos trilhos. Ultimamente, nos sentíamos mais como colegas de quarto do que como um casal, nossa proximidade limitada a cerca de 4 vezes por mês. Quando ela voltou de Baltimore numa sexta-feira, preparei bifes grelhados e seu vinho favorito, esperando tornar a noite especial. Ela me abraçou, me deu um beijo rápido e então se serviu de uma segunda taça de vinho. Obrigada pela refeição, Kurt, ela disse. Parece um feriado. Estou feliz que você estará em casa durante a semana. Espero que possamos finalmente relaxar um pouco. Ela deu um sorriso tenso. O relaxamento não vai durar, querida. Tenho que voltar para Baltimore amanhã à noite. Senti uma onda de decepção me invadir. Pensei que você ficaria em casa a semana toda. Desculpe, Kurt. Foi assim que a agenda se desenrolou, ela disse firmemente, e eu pude sentir a finalidade em suas palavras. Comecei a limpar os pratos em silêncio, ciente de que a noite não sairia como planejado. Ela me observou da cadeira, tomando seu vinho. Quando fui até a lavanderia para começar a lavar uma roupa, gritei: tem alguma coisa para eu lavar antes de você sair? Não precisa, Kurt. Está tudo limpo, ela respondeu. Você acabou de voltar. Eu sei que lavanderia de hotel não é barata. A empresa paga por isso? Não. Eu lavei minha roupa no apartamento do Edward, ela disse casualmente. Fiquei ali, sem palavras. Espera, o quê? É onde você tem ficado nas últimas vezes? Ela olhou para mim, sua expressão quase desdenhosa. Não é sobre economizar dinheiro, Kurt. Olha, as coisas precisam mudar.
Estou com quase 40 anos, e quando reflito sobre minha vida, há certas coisas que preciso. Se eu continuar nesse caminho, não vou alcançá-las. Trabalhando de perto com Edward, eu percebi a vida que eu quero. Ele me leva para Broadway, museus e restaurantes finos. Ele é polido, confiante, o tipo de homem que me trata como uma rainha. E por mais que eu respeite você, você é simplesmente. Não isso. Eu mal conseguia processar as palavras dela. Nicole, nós conversamos sobre construir uma vida e uma família juntos. E tudo isso? Não acho que meu corpo esteja pronto para desacelerar para ter filhos, curte. Isso simplesmente não vai acontecer, ela disse categoricamente. A realidade caiu. Você já esteve com ele, Nicole? Perguntei, a raiva aumentando. Meu corpo é assunto meu, ela retrucou friamente. Eu estarei com quem eu escolher, e se for Edward ou qualquer outra pessoa, a decisão é minha. Isso é loucura. Uma vez você me disse que me amava, eu disse, me sentindo desesperada. Acho que estava enganada, curte. Eu não acredito que eu realmente te amei, e é hora de seguir em frente. Estou pedindo o divórcio. E pare de me chamar de baby. Não é apropriado para alguém que não será sua esposa. As palavras atingiram como um soco. Eu estava entorpecido, me perguntando se eu tinha feito algo tão terrível que a afastou, ou se ela simplesmente me via como inferior de alguma forma. Então, você está escolhendo ele em vez de mim porque ele é melhor? Sim, esse é um resumo justo, ela respondeu friamente. Somos apenas pessoas diferentes, curte. E todos esses seus novos amigos executivos pensam a mesma coisa? Eu perguntei, incrédula. Sim. Pessoas como Rosalind e Morgan disseram isso. É simplesmente óbvio. Ai, entendi. Bem, onde você vai dormir esta noite? Eu perguntei, lutando para me manter firme. Você pode ficar no quarto de hóspedes, ela respondeu. Tudo bem, respondi, indo pelo corredor. No dia seguinte, assim que ela saiu, comecei o doloroso processo de encontrar um advogado de divórcio. Conheci Melanie, uma loira de olhos afiados que ouviu atentamente enquanto eu despejava a história. Ela ofereceu conselhos sobre as etapas legais, e começamos a desembaraçar nossas finanças e dividir os bens, que incluíam as propriedades que compramos juntos. Entrei em contato com amigos e familiares, explicando a situação, o que não demorou muito para desencadear uma ligação furiosa de Nicole em Baltimore. Seu idiota! Quem te deu o direito de contar a todos sobre o nosso divórcio? Ela gritou. Você deu, Nicole, eu respondi, mantendo minha voz o mais calma possível. Quando, ela exigiu. Quando você disse que estava se divorciando de mim, e que preferia passar a vida com aquele idiota em Baltimore, eu a lembrei. Pensei que lidaríamos com isso discretamente, mencionando em eventos familiares, sem fazer nenhum grande anúncio. E eu não lhe dei permissão para dizer nada disso, ela se irritou. O que há de errado com o que eu disse? Eu perguntei, genuinamente confuso. Nicole leu uma mensagem que sua irmã lhe enviou. Infelizmente, tenho que anunciar que Nicole escolheu negligenciar seus votos de casamento e arranjar um novo amante de sua companhia que a seduziu. Não poderemos participar de eventos sociais ou continuar a nos envolver como um casal amoroso. Por favor, respeite a sensibilidade da nossa situação e permita que terminemos nosso casamento pacificamente. Qual é o problema, Nicole? Mantenho o que disse, respondi, minha voz firme. Ela olhou feio, claramente furiosa. Parece que eu era uma idiota que se deixou seduzir por um cara esperto com mais poder. Nicole, você queria o divórcio, e honestamente, eu não continuaria casado com você agora mesmo se eu ainda te amasse como eu amava há uma semana. Ficar com alguém que me traiu abertamente e me deixou não é uma opção, eu disse, sentindo uma estranha sensação de alívio em falar a verdade. Já fiz testes para DSTS e estou esperando os resultados. Sugiro que você faça o mesmo. Se ele estava disposto a dormir com você enquanto vocês eram casadas, quem sabe com quantas outras ele já esteve. Com isso, ela encerrou a ligação abruptamente. Eu quase ri da reação dela, embora isso tenha feito pouco para aliviar a dor que eu sentia. Naquela noite, o sono não viria facilmente, minha mente continuou revisitando os bons momentos, nossas viagens, os inúmeros lugares em que estivemos juntos, o amor que compartilhamos.
Até a comida perdeu o gosto ultimamente. Eventualmente, o processo legal avançou. Advogados assumiram, dividindo ativos e aumentando contas de aposentadoria, separando nossas contas bancárias e cancelando cartões de crédito compartilhados. Eu não queria ficar na casa que uma vez dividimos quando as coisas estavam boas, então ela ficou com ela. Fiquei com o apartamento que era mais perto do centro da cidade, mais adequado para sua nova imagem. A papelada foi arquivada e tudo finalizado. Eu me estabeleci em um novo apartamento, não muito longe do condomínio que antes dividíamos. Cerca de 2 meses, depois que ela me disse que queria mudanças em sua vida, nós mal nos falávamos fora de questões legais. Ocasionalmente, eu a encontrava na igreja ou em um evento social. Um domingo, ela me apresentou a Edward, o homem que ela tinha escolhido em vez de mim. Este é Edward, ela disse com um sorriso forçado. Edward estendeu a mão com um sorriso presunçoso. Ouvi falar muito de você, Kurt. Olhei-o diretamente nos olhos, minhas mãos permanecendo ao lado do corpo. Gostaria de saber onde isso ia dar quando te conheci em Jacksonville. Olhei para Nicole, balancei a cabeça e fui embora. Nos meses que se seguiram, dividi nossos amigos em comum entre aqueles em quem eu podia confiar e aqueles que provavelmente contariam qualquer coisa para Nicole. Com alguns, decidi manter as coisas superficiais, pegando uma cerveja ou jogando bola de vez em quando, mas mantendo meus pensamentos e sentimentos mais profundos para mim. Neil Sadaka estava certo, terminar um relacionamento é realmente difícil. Meus colegas de trabalho me apoiaram quando descobriram. Um dia, meu chefe, Evan, me chamou em seu escritório. Kurt, se precisar de alguma coisa, me avise. Sei que isso deve ser muita coisa para lidar, e às vezes só conversar pode ajudar. Eu assenti, agradecido. Obrigado, Eva. Tem sido difícil, com certeza. Ele se inclinou, seu tom sério. Escute, se o pensamento de vingança passar pela sua cabeça, não faça nada que possa lhe causar problemas. Alguns minutos de satisfação não valem uma vida inteira de consequências. Eu vi pessoas arruinarem suas vidas ao longo do tempo. Consegui rir. Obrigado, Eva. Parece que você sabe do que está falando. Ele deu um leve aceno. Digamos que aprendi uma coisa ou duas. Fiquei curioso. Que tipo de vingança alguém na minha posição poderia ter? Ele pensou por um momento. Pense nisso como um problema de programação, Kurt. Dívida os elementos, qual é o objetivo, o que é inaceitável e o que é arriscado. A violência física está fora de questão, obviamente. Mas há outras maneiras de obter satisfação, financeira, legal e até social. Seja criativo, assim como você era na codificação. Você me deu muito o que pensar, eu disse, tentando absorver o conselho dele. Leve o tempo que precisar, Evan acrescentou. Eu aceitei a oferta dele, encontrando um pouco de paz e focando minha mente em estratégias em vez de emoções. Naquela tarde, obtive permissão para usar a sala de conferências e montei um quadro de brainstorming em um cavalete antigo. Escrevi categorias para vingança potencial, social, financeira, profissional, autoestima e legal. Convidei alguns amigos próximos do trabalho para me ajudar a pensar nisso. Eles sugeriram adicionar física e técnica à lista, e as ideias começaram a fluir, algumas práticas, outras absurdas. Deixamos as ideias virem livremente, sem julgamento, o que levou a alguns pensamentos interessantes. No final do dia, tirei uma foto do quadro, tranquei-a em um armário na sala de conferências e agradeci a Eva novamente por sua paciência, prometendo limitar o brainstorming futuro para antes do almoço ou depois do expediente. Alguns dias depois, eu estava na academia com um amigo da igreja. Você vai participar do torneio anual de vôlei de praia no mês que vem? Ele perguntou. Eu não tinha pensado nisso, admiti. Meu parceiro habitual e eu nos separamos. Ele me lançou um olhar simpático. Eu sei, mas isso sempre levanta o seu ânimo. Por que não se juntar ao time masculino ou algo assim? Provavelmente não este ano, eu disse, sentindo a pontada das memórias. Ah, eu vi que Nicole se inscreveu, e pensei em você. Ela se inscreveu para duplas mistas? Ele perguntou. Sim, ela fez, eu respondi. Qual é o prazo de inscrição? Ele perguntou.
Uma semana antes, eu disse a ele. Naquela noite, deitado na cama, pensei sobre isso e decidi que talvez houvesse mais do que eu havia considerado. Na manhã seguinte, adicionei uma nova linha ao quadro no escritório, resultados esportivos, a primeira coluna. No almoço, chamei minha equipe de vingança para revisitar a matriz e fazer um brainstorming novamente. Mais tarde naquele dia, saí para beber com um velho amigo da faculdade, colocando o papo em dia e avaliando suas percepções sobre minha situação. No dia seguinte, Ben, um dos caras da minha equipe de vingança, passou no meu escritório, fechando a porta atrás de si. Curte, quão sério você está sobre se vingar? Ele perguntou. Eu levantei uma sobrancelha. O que você quer dizer? Bem, algumas das coisas que fizemos no brainstorming eram apenas para desabafar. Mas algumas ideias podem sair pela culatra, especialmente se alguma delas cruzar para um território questionável. Eu sorri. Vamos, bem. Estávamos brincando sobre as coisas extremas. Não vou levar ninguém para sair, assegurei a ele. Não me importaria se Edward desaparecesse magicamente, mas não vou fazer nada ilegal. E quanto a Nicole, sem chance. Nunca mais vou me sentir da mesma forma ou confiar nela. Ben assentiu, aliviado. Bom saber. Mas se você já pensou em se reconciliar, é melhor evitar essas ideias. Bem, eu nunca voltaria para ela nesta vida. A única coisa que me interessa é mostrar a ela o que ela perdeu ao me deixar. Quero que ela sinta o peso do que fez, disse a Ben, minha voz cheia de emoção. Cuspir no amor e na confiança de alguém deve ter consequências. Amor e confiança são tudo na vida, e ela arrancou os dois como se não significassem nada. Ben assentiu, assimilando. Tudo bem, curte, ele disse, então fez uma pausa. Mas de onde veio essa perspectiva? Tenho mais algumas coisas para resolver, respondi. Podemos precisar de algum conselho de Evan, ou de alguém que conheça bem o lado legal. Entrarei em contato, ele respondeu. Os dias passaram, alguns mais fáceis do que outros, e eu me concentrei no meu trabalho no vôlei para continuar seguindo em frente. Encontrei uma nova parceira para o torneio que se aproximava, uma mulher marcante chamada Dana Harris, e apaguei a linha da dor física do quadro, decidindo deixar de lado quaisquer pensamentos que pendessem para a vingança. Meu chefe não mencionou minha situação novamente, e Ben ficou quieto sobre o assunto, o que me fez pensar que tudo isso poderia ter sido um bom exercício mental, mas não algo para agir. Quando o fim de semana do torneio de vôlei finalmente chegou, o lugar estava agitado. Equipes de estados vizinhos e diferentes igrejas apareceram, transformando isso em um grande evento. Ele cresceu muito além do torneio de domingo à tarde que Nicole e eu vencemos há 10 anos. Este ano, começou na sexta-feira e durou até um enorme banquete de churrasco após a cerimônia de premiação de domingo. Nicole e Edward, seu parceiro, avançaram para as finais de duplas mistas. Eles fizeram um nome para si mesmos com seu jogo agressivo, mas Dani e eu estávamos prontos para enfrentá-los. Dani era uma ruiva impressionante de olhos verdes na faixa dos 30 anos, com uma constituição poderosa e uma graça atlética. Ela tinha mais de 1,80 metros de altura, com sardas que pareciam dançar em sua pele beijada pelo sol. Nós combinamos com camisas de manga 3/4, fazendo com que parecêssemos uma força unificada na quadra. As finais atraíram uma grande multidão, e houve rumores de uma briga de rancor, aumentando o burburinho. As pessoas estavam curiosas para ver se alguma tensão entre Nicole e eu surgiria. Eu tinha optado por não apertar as mãos antes do jogo, sinalizando um braço dolorido. A partida correu bem, com Dani e eu consistentemente à frente, nos movendo em perfeita harmonia na quadra enquanto Nicole e Edward se esforçavam para acompanhar. A multidão ficou cativada pelos saltos graciosos de Dani, seu timing impecável enquanto ela bloqueava e cravava a bola com precisão. Mas no meio do segundo set, mudei de tática, batendo a bola mais para baixo, mirando Edward diretamente. Um tiro parecia estar mirando na quadra aberta, mas eu redirecionei, e ele acertou Edward bem no rosto, derrubando-o. O jogo parou enquanto eles limpavam o nariz sangrento dele, e depois disso, parei de mirar diretamente nele. A partida acabou em pouco tempo, sets diretos, 21-4, 21 de outubro, uma vitória sólida para Dani e eu. Fomos apertar as mãos na rede.
Quando Nicole estendeu a mão, ela perguntou: e seu braço? Está tudo bem, senhora, eu respondi, alto o suficiente para os outros ouvirem. Então, em voz baixa só para ela, eu acrescentei: você está em um time perdedor, Nicole. Ela puxou a mão para trás, seu rosto se contorcendo de raiva, e deu um soco em mim. Eu me esquivei facilmente, assim como fiz na quadra. Ela olhou ao redor rapidamente para ver se alguém notou, mas ninguém estava perto o suficiente para perceber o que aconteceu. Os espectadores devem ter presumido que ela era uma má perdedora, talvez com ciúmes, pois ela foi embora com uma carranca. Na cerimônia de premiação, descobri que, pela primeira vez, a pequena placa no troféu perpétuo incluiria não apenas os nomes dos vencedores, mas também os nomes do time perdedor e o placar. Nicole pareceu genuinamente chateada quando percebeu que seu nome seria gravado no registro daquela derrota. No churrasco depois, Chris se aproximou de Dani. Você parece familiar. Já nos conhecemos antes? Ela sorriu educadamente. Acho que não, mas ouço isso muito. Dani e eu éramos amigas na faculdade, e eu entrei para explicar. Dani e eu costumávamos jogar vôlei juntas. Ela sempre foi a estrela, chegou às Olimpíadas no time de vôlei de praia dos Estados Unidos, mas teve que sair devido a uma lesão no tornozelo. Ela ainda é reconhecida. Ah, isso faz sentido, Chris disse concordando. Depois que levei Dani para casa naquela noite, ela me convidou para uma bebida. Ela se trocou, e nos acomodamos no sofá dela com nossas bebidas. Ela olhou para mim, seus olhos verdes calorosos. Sabe, Curti, isso começou como uma revanche, mas nessas últimas semanas, eu realmente aproveitei nosso tempo juntos, ela disse, inclinando-se e me dando um beijo suave e demorado. Quando nos separamos, olhei para ela atentamente, notando cada detalhe delicado, as curvas suaves de seus lábios, a luz refletindo nas sardas em seu rosto, o brilho em seus olhos. Dani, eu adoraria explorar algo mais com você, eu disse, mas agora, parece que isso pode ser apenas eu refletindo sobre meu passado. Você merece algo melhor do que ser parte de um eco de algo que acabou. Ela sorriu, entendendo. Eu também não quero ser o reflexo de ninguém. Ela respondeu. Concordamos em ter um encontro de verdade em algumas semanas, depois de tirar um tempo para clarear nossas mentes. Depois de um beijo gentil, voltei para meu apartamento sozinha, me sentindo aterrada pela primeira vez em meses. O divórcio tinha sido finalizado, e embora Nicole e eu vivêssemos vidas separadas, ainda compartilhávamos a mesma comunidade, frequentávamos a mesma igreja, nos misturamos com os mesmos amigos. No trabalho, Ben me perguntou como eu estava lidando com as coisas. Você está pronto para largar o tabuleiro da vingança? Ele perguntou. Pensei sobre isso. Honestamente, Ben, ainda não sinto que resolvi 10 anos de mentira, sou uma década de amor, que foi tratada como descartável. Parece que ela me jogou fora como uma camisa velha que ela não queria mais. Ben deu um olhar de quem sabe. Ben, eu estava trabalhando em uma ideia. Ele evoluiu. Mas antes de chegarmos lá, vamos rever o quadro. Ao meio-dia, a equipe se reuniu na sala de conferências para revisar a matriz de vingança. Antes de começarmos, peguei um marcador vermelho e atualizei o quadro. Escrevi nariz sangrando de vôlei ao lado da categoria de dor física e adicionei anúncio inicial de divórcio e humilhação esportiva sob humilhação social. Vermelho significa que está feito, anunciei. Agora, bem, qual é sua nova ideia? Ben explicou sua sugestão, expondo a estratégia cuidadosamente. Seus comentários tinham 2 componentes, um era algo que eu já tinha discutido com Eva, que eu estava lidando, mas a segunda opção era inteiramente minha. Passamos um tempo discutindo os prós e os contras, pesando os efeitos de longo prazo e as potenciais consequências. Quando a reunião terminou, fiquei com muito a considerar, inseguro sobre o caminho que tomaria em seguida. Depois que tudo aconteceu, tentei manter meu foco em seguir em frente. Mas então ouvi que Nicole estava grávida e morando com Edward no apartamento que ela tinha alugado no divórcio. Fiz o meu melhor para evitar lembranças dela, até mesmo faltando à igreja. Ainda assim, um domingo, como o destino quis, eu a encontrei no estacionamento. Ela me viu, com um sorriso presunçoso como se tivesse ganhado alguma coisa. Você não vai me dar os parabéns, Curti? Ela perguntou, com a mão apoiada na barriga grávida.
Forcei uma expressão calma. Pensei que você disse que seu corpo perfeito era precioso demais para uma gravidez, Nicole, ou que a semente de primeira linha dele era boa demais para resistir. Ela revirou os olhos. Deve ter sido forte porque não foi planejado, acredite ou não. Até quando? Perguntei, mal conseguindo conter meu desprezo. 7 meses, ela respondeu, seu sorriso ficando mais largo. Então, você nem esperou a tinta secar antes de pular nela, hein? Eu zombei. Ela jogou o cabelo para trás. Oh, por favor, curte. Você e seu pequeno parceiro de vôlei são os verdadeiros perdedores aqui. Sempre fui. Soltei uma risada amarga, não me importando mais com as aparências. Bem, espero que você aproveite suas férias de alto nível em Monte Carlo. Só tenha um saco para enjoo à mão, eu disse, pronta para me virar e ir embora. Adeus, perdedora, ela murmurou enquanto entrava no carro sem olhar mais. Por mais que eu quisesse deixar aquele encontro para trás, não pude deixar de assistir de longe enquanto sua vida, aquela vida perfeita que ela havia criado com tanto cuidado, começava a se desfazer. A empresa da qual ela tanto se orgulhava, o trabalho que valia mais do que eu, começou a afundar rápido. Eles construíram seu software premiado em código roubado, e agora os donos originais se estavam atrás deles por cada centavo que ganharam. Demissões chegaram, e aqueles bônus luxuosos de 6 dígitos dos quais ela se gabava acabaram. Logo, toda a sua empresa estava lutando para manter as portas abertas, lutando para negociar um acordo de licenciamento custoso para evitar o fechamento completo. Os orçamentos diminuíram, o moral despencou, e Edward, seu suposto parceiro ideal, não estava com disposição para lidar com as consequências. Conforme a gravidez continuava, a atenção de Edward se desviava, e sua frustração aumentava. Ele não se importava mais com consultas médicas ou planos para o bebê. Imaginei-o se sentindo mais preso do que realizado, percebendo que esta não era a vida de alta sociedade que ele havia imaginado. Então um dia, Edward decidiu que já tinha tido o suficiente. Nicole chegou em casa e o encontrou arrumando as últimas coisas em uma mala. O que você está fazendo, Edward? Ela perguntou, sua voz afiada de pânico. Ele olhou para ela sem emoção. Eu pedi demissão da empresa e aceitei um emprego na costa oeste. Meu voo é em 1 hora. O rosto dela caiu. Mas o bebê vai nascer a qualquer momento. Quando você vai voltar? Ele deu de ombros, nem se dando ao trabalho de olhar para cima. Não pretendo voltar, Nicole. Você tem seguro de saúde, que deve cobrir o parto. Mas e quanto à ajuda com nosso filho? E nós? Ela gaguejou, sua voz tremendo. Edward finalmente olhou para ela, e sua voz estava fria como pedra. Nicole, eu gosto da minha liberdade, galerias de arte, restaurantes finos, férias em Monte Carlo. Fraldas e carrinhos de bebê? Não é minha praia. Edward, por favor. Eu pensei que nos amávamos. Eu pensei que tudo iria melhorar quando o bebê nascesse, ela implorou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ele apenas deu de ombros, pequeno e indiferente. Adeus, Nicole, ele disse e saiu, deixando-a ali sozinha. Nicole caiu no sofá, sentindo-se completamente destruída, mas ela nem teve tempo de processar isso. Uma dor aguda a atravessou, e um fluxo repentino de líquido lhe disse que sua bolsa havia estourado. Freneticamente, ela pegou o telefone e discou para Morgan, um amigo do trabalho. Morgan, estou em trabalho de parto, e Edward acabou de sair para o aeroporto. Preciso de ajuda, ela gritou, com a voz trêmula. Oh, Nicole, desculpe, mas estou viajando com minha irmã. Tente ligar para Sue ou Annabelle, elas são mais perto de você, Morgan respondeu antes que a ligação terminasse. O pânico se instalando, Nicole tentou ligar para Sue e Annabelle, mas nenhuma delas atendeu. Ela percebeu que estava completamente sozinha. Desesperada, ela pegou sua bolsa de bebê, entrou em seu BMW, e de alguma forma, conseguiu dirigir alguns quarteirões antes que as contrações ficassem intensas demais para continuar. Sentada ali, abandonada na beira da estrada, ela rolou pelos seus contatos e finalmente encontrou meu nome. Respirando fundo, ela apertou o botão de ligar, esperando contra todas as esperanças que eu atendesse. Curti? Atendi, um pouco atordoado ao ver o número dela aparecer na minha tela.
Ah, graças a Deus. Kurt, preciso de ajuda. Por favor, você pode vir agora mesmo? Ela implorou, sua voz rouca de desespero. O que está acontecendo, Nicole? Por que você está me ligando? Eu perguntei, confusa com a urgência em sua voz. Kurt, estou em trabalho de parto. Estou a apenas algumas quadras de distância, perto do Briarwood Place Apartments. Estou na rua. Por favor, não consigo fazer isso sozinha, ela implorou. Respirei fundo, tentando manter minha própria frustração sob controle. Tudo bem. Estarei aí em breve, respondi, desligando. Encontrei o BMW dela estacionado desleixadamente na beira da estrada, com os faróis e piscas piscando. Parei, saí e fui até a janela dela. Ela o abaixou, parecendo exausta e desesperada. Obrigada por vir, Kurt, ela sussurrou, lutando para recuperar o fôlego. Você precisa de ajuda com o carro? Eu perguntei, notando sua bolsa de bebê jogada no banco do passageiro. Não, não é o carro, ela arfou, estremecendo por causa de uma contração. Minha bolsa estourou, e o bebê está chegando. Preciso que você me leve para o hospital. Olhei ao redor, tentando processar a situação. Onde está Edward? Seu rosto se contorceu de dor, enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Ele foi embora. Ele está em um avião agora, indo para a costa oeste. Eu a encarei, tentando compreender. Você está dando à luz, e ele acabou de sair? Ligue de volta para ele. Ela balançou a cabeça, sua voz embargada. Ele não vai voltar, Kurt. Ele disse que não quer ser pai. Respirei fundo, lutando contra minha descrença. Tudo bem, me passe seu telefone. Ela o passou, e liguei para os serviços de emergência. Sim, estou com uma mulher em trabalho de parto na Avenal Drive, perto do Briarwood Place Apartments. Por favor, enviem uma ambulância imediatamente. Devolvi o telefone a ela, observando enquanto outra contração tomava conta dela, e ela se dobrava de dor. Quando ela olhou para cima novamente, seus olhos estavam cheios de desespero. Kurt, por favor, me leve para o hospital. Não quero estragar meu carro. Levantei uma sobrancelha, olhando ao redor do interior de couro do BMW. Belo carro. Acho que era caro, e aquele terno também parece caro. Ela piscou, olhando para mim, claramente confusa. O quê? Acontece que o software que escrevi para sua empresa é, na verdade, de propriedade minha, de acordo com meu contrato de trabalho, expliquei. E como sua empresa lucrou com isso, agora eles devem enormes taxas de licenciamento para a minha. Enquanto você estava sacando aqueles bônus de 6 dígitos, eu recebi um pagamento de 7 dígitos. O rosto dela pareceu ficar em branco quando outra contração atingiu, e percebi que ela provavelmente nem estava processando metade do que eu estava dizendo. Olhei para ela, sentindo uma mistura de pena e algo próximo de satisfação. A ambulância chegará em breve, Nicole. Tenho planos para esta noite, então preciso ir. Kurt, por favor, ela arfou, sua voz tensa enquanto a dor se intensificava. Fique até eles chegarem. E me ajude com meu carro. Balancei a cabeça, mantendo meu tom frio e calmo. É isso que um marido, ou pelo menos o pai, faria a Nicole. Kurt, ela gritou, tateando para abrir a porta do carro, enquanto outra contração a dominava. Parei, olhei para ela uma última vez. Você e Edward são perfeitos um para o outro, Nicole. Sem dizer mais nada, entrei no carro, liguei o motor e fui embora, deixando-a enfrentar sozinha as consequências de suas escolhas.